Olá, meu nome é Luan e eu sou seminarista aqui na Igreja Batista em Quitaúna. Hoje eu quero te conduzir a uma reflexão acerca da espiritualidade do samaritano, lá em Lucas 10, do 25 até o 37. Essa história é muito interessante. Jesus conta uma parábola acerca de um homem que estava deitado ao lado da estrada, todo machucado. Mas antes disso, há um prefácio muito importante. Um doutor da lei questiona a Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo. Então Jesus responde a ele com uma pergunta, dizendo: me diga você, o que a lei fala sobre isso? E então o doutor da lei diz: a lei fala, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E além disso também diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus responde muito enfaticamente: bom, isso basta para ser salvo isso. E então o doutor da lei, meio confuso, questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? E daí que nasce então a parábola do samaritano. Porque Jesus vai explicar para esse doutor da lei o que é essa proximidade, quem é esse próximo que ele deve amar, tanto quanto ele ama a si mesmo. E ele começa a história dizendo que havia um homem ao lado de uma estrada, e essa estrada é muito importante, é a estrada que liga Jerusalém e Jericó. Normalmente as pessoas desciam de Jerusalém e iam até Jericó. Jerusalém era conhecido como lugar do culto, e Jericó é uma cidade até que comum naquele período. E esse homem estava ali deitado ali do lado, todo machucado, havia sido roubado por salteadores, e depois de um tempo passou algumas pessoas por ali. E essas pessoas eram um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, ao passar por ali, ele olha para aquele homem caído ali do lado, pensa bem, olha para o homem, vê que há uma pessoa ali que está machucada, mas ele passa ao largo. A Bíblia diz que ele vai muito longe, vai do outro lado da estrada para poder passar. Mas a gente pode pensar um pouco melhor sobre isso. Por que esse sacerdote fez isso? A lei explica muito bem isso. Se o sacerdote se aproximasse 4 côvados, uma unidade de medida do período, daquela pessoa, e essa pessoa estivesse morta, esse sacerdote provavelmente ficaria impuro, teria que fazer todo um ritual, todo um processo, algo completamente complexo, teria gastos financeiros, teria que ficar 15 dias sem prestar o sacrifício que provavelmente ele estava prestando lá em Jerusalém, na cidade da qual ele estava descendo. E era muito complexo para esse sacerdote se propor esse risco. Então ele vê aquele homem ali e pense comigo, imagine que esse sacerdote pensou: eu sou um sacerdote, uma pessoa tão importante, tão influente na minha comunidade, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou arriscar, ficar impuro, ter todo esse gasto, deixar minha família impura, ter que parar de fazer os meus sacrifícios para ajudar essa pessoa que eu nem sei se é um dos meus, eu nem sei se é um judeu, e se essa pessoa não for um judeu? E se eu tiver ainda mais problemas ao ajudar essa pessoa, é realmente mais fácil que eu passe mais longe dele, não sofra esse risco para continuar a minha vida do jeito que eu estou, então eu não vou me arriscar para ajudar essa pessoa. Então, olhando por esse lado, é até cabível a esse homem pensar dessa maneira. Não estamos dizendo que é certo, mas pensando como ele, tem até um certo tipo de sentido. E depois o sacerdote passa então um levita. E aí o levita, ele também tem um contexto do lado dele. É provável que o levita também estivesse descendo de Jerusalém, depois de prestar o culto, algo comum naquele período. A religiosidade era algo comum naquele período. Então o levita desce dali, tem toda essa questão também da lei para ele, mas ele é uma pessoa menos influente. É menos difícil para o levita prestar socorro àquele homem, porque apesar dele também ficar impuro, ter que fazer sacrifícios, ele não era um líder. Ele não era uma pessoa que exercia influência naquele povo. Então pense também como esse levita. Esse levita ele tem um pouco mais de facilidade para prestar socorro para aquela pessoa, mas também havia uma certa dificuldade para esse levita. Qual era? Que o líder dele havia passado na frente dele. O sacerdote era o líder. O sacerdote passou na frente daquele homem que estava caído. Depois vem o levita, e o levita, sabendo disso, provavelmente ele pensa: nossa, o meu líder não fez isso. O meu líder não se sacrificou a sua pureza, arriscou a sua pureza para ajudar aquela pessoa. Eu acho que eu também não vou fazer. E então tem um certo também tipo de sentido dentro disso.
faz sentido para o levita não ajudar aquele homem que estava caído. E aquele homem, mais uma vez, se vê ali meio que desolado, sem amparo, sem socorro de ninguém. E a terceira pessoa, o terceiro personagem que passa ali, é um personagem muito interessante. O ouvinte, que era o doutor da lei, enquanto Jesus contava essa parábola, esse ouvinte provavelmente ele pensou: a terceira pessoa vai ser um leigo, uma pessoa que não é estudada, alguém que não é da liderança. Mas não, era algo muito pior para aquele doutor da lei ouvir, porque era um samaritano. O samaritano era, com certeza, uma pessoa muito mais distante daquele doutor da lei do que um leigo, um judeu comum daquele período. A mentalidade do judeu era de que um herege ou uma pessoa distante, ou esse samaritano, ele estava muito mais próximo, muito mais distante de Deus do que um leigo. E é por isso que acredito que Jesus usou essa figura, a figura do samaritano, de alguém tão distante da comunidade judaica, para explicar para aquele doutor da lei que essas distâncias não significavam muita coisa. O que significava era ajuda. E foi isso que o samaritano fez. Ele ajudou aquele homem que estava ali do lado. Mas pense bem, se aquele homem que estava lá do lado, todo machucado, fosse um judeu, o samaritano também ficaria impuro. Ele estaria indo contra toda a sua tradição, que era de não ficar próximo de judeus, já que eles eram inimigos. E aí esse samaritano ajuda esse homem que está ali caído, ele presta socorro, ele dá de si. Ele diz: olha, você vai ficar nessa pousada e se tiver algum gasto, eu vou pagar esse gasto que você vai ter ali. Olha como é que essa história é interessante. Então, Jesus ele retorna ao diálogo com o doutor da lei. E então ele volta a questionar o doutor da lei. E ele diz: quem é o próximo dentro de toda essa história? Quem foi o próximo daquele homem que estava ali caído? Então o doutor da lei, provavelmente um pouco cabisbaixo, sabendo que ele teria que responder algo que não era do seu comum, ele diz: o próximo foi o samaritano. E agora a gente pode pensar sobre a espiritualidade desses três indivíduos, desses três personagens que Jesus cita. Ele cita primeiro o sacerdote, depois o levita e depois o samaritano. Cada um exercia uma espiritualidade. Eles praticavam a espiritualidade. Até porque, mesmo que essa espiritualidade fosse um pouco egoísta, fazia parte da religiosidade daquelas pessoas. O sacerdote ele era o líder máximo da religião. O levita era a pessoa que cuidava ali das questões cultuais. Mas o samaritano não era ninguém dentro desse contexto. E então, esses três prestavam uma espiritualidade. Mas qual a diferença deles? A diferença é que a espiritualidade do sacerdote era uma espiritualidade que precisava ter muito sacrifício para os outros, para a comunidade, mas ele não poderia se sacrificar por uma pessoa que ele estava tão distante. Era uma espiritualidade egoísta, porque a lei, que era a qual ele dizia estar debaixo da lei, essa lei não permitia que ele, fazendo uma reflexão acerca dela, se sacrificasse a sua pureza para ajudar alguém. O levita da mesma maneira. O levita também estava debaixo de uma lei, debaixo de todo um processo, debaixo de todo um regimento que impedia ele de fazer esse sacrifício por essa pessoa. Então, mesmo que fosse uma espiritualidade egoísta, era uma espiritualidade. O samaritano da mesma maneira, como eu disse para você, a religiosidade era algo muito comum naquele período. Então o samaritano também prestava os seus cultos, também exercia a sua espiritualidade de alguma maneira. Mas o samaritano, apesar de estar distante dos judeus, apesar de também ter que se sacrificar por aquela pessoa, ele fez esse exercício de espiritualidade, de sacrifício. E é essa espiritualidade que Jesus queria explicar para o doutor da lei. Que apesar de ter que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ter que amar também o seu próximo, era necessário submeter isso ao sacrifício, ao próximo. Porque amar a Deus e amar o seu próximo significa sacrifício por essas pessoas. Isso não significa que nós devemos parar de fazer nossa
espiritualidade dentro da igreja, algo particular, ajudar nas questões cultuais, dar o seu dízimo, cantar na igreja, pregar na igreja, fazer o seu devocional. Não, não é isso que significa. Mas significa que tudo isso que você faz, se isso não desaguar, não desembocar em sacrifício pelo próximo, a nossa espiritualidade, a minha espiritualidade, a sua espiritualidade é uma espiritualidade egoísta. Nós devemos submeter tudo isso que nós fazemos dentro da igreja em sacrifício pelo próximo. Eu sei que isso parece um pouco distante, mas a gente precisa procurar uma maneira de colocar isso no nosso dia a dia. E é por isso que agora eu te convido a pensar uma maneira de exercitar essa espiritualidade de sacrifício durante a sua semana, durante o seu dia a dia, em conversa com a sua família. Agora que nós estamos em distanciamento, todos em casa, procurar uma maneira de se sacrificar pelo bem do próximo, em prol do seu próximo, em prol da sua família, que você está mais próximo nesse momento. Então pensar em como que a sua leitura da Bíblia, as suas orações, o seu sacrifício, os seus jejuns, eles podem desaguar em ajuda pelo próximo. Vamos procurar isso, essa espiritualidade essa semana. Essa maneira de olhar para a Bíblia, olhar para Deus, mas que isso desague e desemboque em ajuda pelo próximo. Comece primeiro orando por alguém, ofertando na vida de alguém, se sacrificando por essa pessoa. Para que assim a sua espiritualidade não seja como a do sacerdote e como a do levita, mas que apesar de toda a distância do samaritano, daquele possível judeu, nós olhemos para aquele samaritano e vejamos uma espiritualidade de sacrifício e de comunidade, e exerçamos isso no nosso dia a dia. Obrigado, até a próxima.